E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí hoje para o nosso vídeo sobre Marcos capítulo 6. E, e muito bem, vamos que vamos, pega a sua Bíblia, tá? Não se esqueça de pegar a sua Bíblia, de pegar aí os seus materiais, uma Bíblia, um lápis, se você quiser, um papel, né? E se sinta à vontade para anotar, para dar o seu ponto de vista, para compartilhar com a gente aquilo que você aprendeu, né? Ao ler o capítulo. E novamente, não deixe de ler o capítulo na íntegra. Não deixe de ler o capítulo completo e estudá-lo com calma. Então, aqui no nosso vídeo, a gente não consegue ler tudo por conta do tempo. Mas leia o capítulo, ou antes ou depois, e se sinta à vontade para compartilhar conosco o que você aprendeu. Lembrando também, compartilhe os vídeos para os seus amigos, para a galera, curta, se inscreva aqui no canal para a gente poder aumentar a quantidade de pessoas que possam entrar em contato com a mensagem do Senhor. Lembrando sempre que nós temos aí também lá no nosso Instagram, existem os textos, né? @filhosdaluz58, e também no Facebook, Filhos da Luz é a página do Facebook também, tá bom? Você vai encontrar algumas coisas lá também, e aqui no nosso YouTube. Todos são muito bem-vindos sempre, tá bom? Muito bem, então convido vocês aí para a gente poder começar com uma oração, para a gente começar a conversar um pouquinho aqui sobre Marcos capítulo 6, tá bom? Então vamos lá. Oremos. Pai querido, nós clamamos o teu auxílio para estudarmos Marcos 6. Que o Senhor nos ensine, guarde as tuas palavras em nosso coração e em nossa mente, para que a gente viva e para que a gente pregue para as pessoas a tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Pegou sua Bíblia? Marcos 6, muito bem. Um capítulo aí um tanto quanto grandinho, né? 56 versículos. E o primeiro trecho deste capítulo mostra Jesus indo para Nazaré, ou seja, Jesus ele estava indo para o lugar onde ele cresceu, né? Jesus ele estava indo para, teoricamente, para a casa dele, para o lugar onde ele cresceu, onde ele amadureceu, onde ele se desenvolveu, foi em Nazaré, né? E então Jesus agora estava indo para Nazaré para cumprir ali para fazer o seu ministério ali, para pregar, enfim, né? E é interessante, quando Jesus chega em Nazaré, as pessoas ali ao redor não creram em Jesus, não receberam a Jesus, porque Jesus era só mais um homem ali. Então, Jesus, ele não era ninguém de especial em Nazaré. As pessoas viram ele crescer, as pessoas estavam acostumadas com Jesus. E por conta disso não o receberam. E por conta disso não entenderam quem ele era de fato. E esse é o risco que nós corremos muitas vezes. Talvez você tenha crescido na igreja, ou talvez você já ande com Jesus há muito tempo, você faça parte aí de uma igreja, de alguma coisa, durante muito tempo, e nós corremos o risco de, de nos acostumarmos com Jesus de fato e esquecermos quem ele realmente é. Sabe? A gente corre o risco de tornar Jesus mais um, né? E esse é um perigo. Então fica aí o alerta para cada um de nós, para que a gente não se acostume com Jesus, né? Como aconteceu em Nazaré, onde ele foi rejeitado, e o verso 5 ele é muito explícito. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos impondo-lhes as mãos. Então, Jesus não pôde fazer muita coisa ali em Nazaré por conta das pessoas que estavam ali, né? E da forma que encaravam a Jesus. Em seguida, nós temos Jesus enviando, né, os seus discípulos, e é interessante que Jesus enviou os discípulos de dois em dois, em duplas, né? Esse é o método de Cristo. Trabalhar em duplas é o método de Cristo, foi Cristo que fez isso aqui também, né? E então Jesus dá ordem para que eles fossem, e
o verso 12 e o verso 13 mostram o que esses discípulos enviados eles faziam. Vamos ler esses dois versos. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. É interessante lembrar, inclusive nós falamos sobre esse ponto no vídeo de Marcos capítulo 13, no vídeo de Marcos capítulo 3, que os discípulos eles foram enviados e eles faziam exatamente o que Cristo fazia. Eles pregavam, eles expulsavam demônios e eles curavam. Então, os discípulos foram enviados para fazer exatamente o que Jesus fazia. E nós, quando nós reconhecemos que temos parte na missão de Deus, de pregar o Evangelho e de fazer discípulos, nós somos enviados para fazer o que Cristo fazia: pregar, levar o reino para as pessoas. Esse é o nosso papel. É ser pequenos cristos para as pessoas, fazer aquilo que Jesus faria em nosso lugar hoje em dia. Para que a gente saiba o que Jesus faria, é o que estamos fazendo, estudando o Evangelho, estudando a Bíblia. Então nós somos enviados para fazer o que Jesus faria. Pensa nisso, pense nisso. Em seguida, nós temos aqui o relato da morte de João Batista, um relato um tanto quanto comprido, do verso 14 até o verso 29. Então leia com calma. E nesse relato, o que eu achei muito interessante foi o fato, né, de que o verso 20, ele diz que o rei Herodes, ele dava ouvidos para João Batista. Herodes, ele ouvia o que João Batista falava. O ministério de João Batista, ele causava alguma coisa em Herodes. Alguma coisa acontecia. Alguma coisa acontecia, né? Tanto é que quando ele soube que João Batista teria que ser morto, o verso 26 fala que ele se entristeceu. Então Herodes, ele tinha um apreço por João Batista. E veja como o inimigo de Deus é astuto. Ele sabia que Herodes dava ouvidos a João. Ele sabia que Herodes considerava João, e talvez, se João Batista não tivesse morrido, quem sabe Herodes havia aceitado a Cristo. Não sabemos. Mas o inimigo matou João Batista, porque ele sabia que João, a palavra de João, né, o Espírito Santo através de João, falava com Herodes, causava alguma diferença em Herodes. E o inimigo matou João para evitar qualquer bênção para Herodes. Isso é louco. Isso é muito louco, né? E é um cuidado que temos que tomar também, né? Porque quando eu me posiciono ao lado de Jesus, eu levo raiva para o inimigo de Jesus. Mas não temamos, né? Nós temos Cristo ao nosso lado e isso é tudo que importa. Em seguida temos ali a primeira multiplicação de pães e peixes, ali no capítulo 6, do verso 30 até o verso 44. Né? E o verso 34 é muito bonito. Olha o que diz: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Essa é a forma que Jesus olhava para as pessoas que precisavam dele. Jesus olhou para aquela multidão e Jesus se compadeceu desta multidão. Jesus, ele olhou para aquelas pessoas e ele viu que aquelas pessoas precisavam dele. Ele viu que aquelas pessoas eram como ovelhas que não tinham pastor. Eram pessoas que precisavam de ajuda. Eram pessoas que precisavam de auxílio. Elas precisavam de Cristo. E por isso Cristo se compadeceu delas. O que é muito bonito. O que nos faz refletir
se nós temos tido a compaixão que Jesus teve pelas pessoas que precisavam dele. E esse é um grande desafio. E isso me chama a atenção. A compaixão que Jesus olhava para as pessoas, reconhecendo que elas precisavam dele. Fica o desafio, fica a mensagem do céu para que eu e você, nós possamos olhar para as pessoas ao nosso redor, aquelas pessoas que precisam de nós. Talvez amigos, talvez familiares, talvez moradores de rua, talvez pessoas desconhecidas. E que nós possamos olhar para essas pessoas que precisam da gente com a compaixão que Jesus olhou para essas pessoas. Pense que talvez em muitas situações nós somos a única saída de uma pessoa. Ore, assim como eu oro e eu vou orar. Eu quero orar para que Deus ele me ajude a olhar as pessoas com compaixão, com o amor que Cristo viveu aqui. E esse é o ponto crucial deste capítulo, na minha opinião. É o que Deus mais fala a mim. Olhe com compaixão para as pessoas. E em seguida nós temos o famoso relato de Jesus andando sobre o mar, onde os discípulos acham que é um fantasma, que não sei o quê. Por que eles acham que é um fantasma? Porque eles não haviam ainda compreendido plenamente quem era Jesus, né? E nós veremos isso ainda nos próximos capítulos. Os discípulos ficaram atônitos, eles ficaram assim, sabe? Meu, o que é isso? Eles não haviam ainda... O verso 52, ele é bem direto. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Então os discípulos, eles não entenderam esses pães e peixes, essa multiplicação. Sim, eles viram, mas não entenderam plenamente o que tinha acontecido ali, sabe? Não tinha caído a ficha ainda. E eles continuavam com o coração endurecido, sabe? Com o coração fechado para enxergar quem Cristo era realmente, né? E mais uma vez é mostrado o poder de Jesus para fazer o que tem que ser feito, né? Andar sobre as águas, né? Então Jesus não é só mais um, né? Jesus é Jesus, e que nós possamos ter o nosso coração aberto para entender isso, para enxergar isso e para aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador, né? E por fim, o capítulo 6, ele traz mais um relato ali onde Jesus chegou em Genezaré e as pessoas viram que era Jesus e começaram a levar os enfermos, sabe? Levar os seus... levar as pessoas até Jesus, né? E aqui eu acho que eu tiro duas coisas principais. Primeira coisa, fé. A fé dessas pessoas e a certeza de que Jesus pode. A segunda coisa, que nós possamos ser esses amigos também, que levam, sabe, nós sabemos de pessoas que precisam de ajuda, que precisam de auxílio, e talvez um auxílio que só Jesus pode dar. Que nós sejamos esses amigos que levam os nossos queridos para Cristo. E isso entra no que nós acabamos de falar, na questão de termos compaixão, que nós possamos levar Cristo para as pessoas através da nossa vida, para que as pessoas enxerguem a Cristo em nossa vida e sigam a Jesus e encontrem o que precisam. Então que possamos ter esta fé, que possamos levar os nossos amigos a Jesus e sempre reconhecer o poder de Cristo, buscando sempre o poder celestial para olharmos para as pessoas com compaixão e amor. O verso 56, você vai ler no finalzinho, que as pessoas elas achavam que só de tocar na orla da veste de Jesus, né, eles seriam curados. Isso faz uma grande referência com a história da mulher enferma do capítulo 5 do último vídeo. Assista também para você poder ver isso aí. Então,
Esse é o capítulo 6, tá? Mais rápido, mais dinâmico, porque senão a gente fica aqui muito tempo. Compartilhe conosco aquilo que você achou interessante, que você estudar e quiser dizer. Estamos abertos para ouvi-los, tá bom? Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus, que o Senhor nos ajude a termos fé em Cristo, a não nos acostumarmos meramente com Jesus, e nos ajude, nos dê a compaixão, nos dê o amor, para que a gente possa olhar para as pessoas com compaixão como Cristo olhava. Cuida de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique com o Papai do Céu, você tenha um excelente dia, que Deus te abençoe e que sejamos filhos da luz.